Olá, meus amores! Hoje eu trouxe um tratamento capilar bem diferente, constituído em 3 passos. O principal é uma receita caseira para cabelo bem potente, que é aplicada logo após o shampoo. E sem enxaguar essa misturinha do cabelo, passamos para o próximo passo. É super fácil de fazer, econômica e com ingredientes que certamente você tem em casa. É indicada para todos os tipos de cabelo, mas principalmente se você está com cabelo fraco, quebrando, ressecado, opaco e sem vida, pois o resultado é um cabelo mais forte e com muito mais brilho. Para começar, separe um creme aí da sua preferência para o pré-shampoo, que é o primeiro passo. Eu indico um creme nutritivo, eu gosto bastante desse maionese da Scala, mas tem bem pouquinho, então vou precisar raspar aqui o meu pote. E a quantidade é de acordo com o comprimento e volume do seu cabelo, tá? Esse pré-shampoo ele também fica ótimo com Iamasterol, é uma ótima dica para você fazer qualquer tipo de pré-shampoo. Agora eu venho com azeite de oliva, que precisa ser o extra virgem, que não somente ele vai nutrir o cabelo, como também ele atua como um reconstrutor da fibra capilar, preenchendo aquelas fissuras do fio, sabe? Trazendo mais corpo e força para o cabelo. 2 colheres de sobremesa são o suficiente. A misturinha fica assim, ó, emoliente, super fácil a aplicação e muito potente. Não vai somente proteger o cabelo da agressão do shampoo, mas também como já garantir um pré-tratamento antes mesmo da gente lavar esse cabelo. Com os cabelos sem lavar, eu desembaraço bem os fios primeiro, com o auxílio de uma escova raquete, para retirar todos os nozinhos. Dessa vez eu vou prender a maior parte do meu cabelo e ir soltando as mechas, tá? Para esse pré-shampoo ficar bem aplicado e todos os meus fios receberem esse tratamento. Esse passo do pré-shampoo é opcional, mas vale muito a pena fazer, gente. Não pule essa etapa, não. Eu sempre recomendo que o pré-shampoo seja feito em todas as lavagens, nem que seja apenas um creme sozinho ou até mesmo um condicionador, que já ajuda bastante a preservar a saúde do cabelo. Feito isso, eu prendo meu cabelo e deixo agindo por 20 minutos. Enquanto esse preparo age no meu cabelo, vamos então preparar o nosso tratamento principal maravilhoso. E o primeiro item é a bonitona da babosa. Eu começo descascando, retirando as laterais e a parte da frente também. Mas antes disso, vale ressaltar que eu deixei essa babosa escorrendo, tá? Para sair toda aquela aloína, que é aquele líquido amarelo, que além de ter um odor desagradável, ele também pode causar irritações no couro cabeludo. E para extrair esse gel super potente da babosa de forma que ele fique bem fluido, eu uso uma faquinha de serra para ir raspando, sabe? Dessa forma. Dependendo do tipo de babosa que você tiver aí, é até possível fazer isso com uma colher. Mas a minha, se eu fizer dessa forma, ela sai em pedaços grandes, inteiros, sabe? Então não compensa. E é necessário passar por um triturador e não é o que eu quero. Por isso que eu prefiro raspar bem com a faquinha de serra.
Olha, gente, eu aproveito ao máximo mesmo, deixo a casca sequinha, zero desperdício. Depois eu faço o mesmo processo com o outro pedaço, porque eu tinha dividido a babosa em dois, lembram? Olha, rendeu bastante o gel da babosa. Daí eu passo para um outro recipiente para então agregar os próximos ingredientes. Eu vou acrescentar a queratina líquida, que combinada com a babosa, ela vai ter uma ação reconstrutora e também nutritiva, trazendo força, vitalidade e muito brilho aos cabelos. Pode ser a queratina que você tiver em casa, de qualquer marca. Eu gosto bastante também daquela da Danielle Gold, só que acabou, aí eu comprei essa, que também está dando conta do recado. E a quantidade dessa queratina é apenas uma colher de sobremesa. Não pode ser mais que isso, para não sobrecarregar a estrutura capilar. Eu coloco também o mel, que pode ser tanto mel de abelha quanto mel caseiro. Pode ser mel de quiabo, mel de beterraba, que tem tudo receitinho aqui no canal, tá? O que você tiver em casa, você pode utilizar. E esse mel junto com a babosa vai trazer maleabilidade para o cabelo, emoliência, maciez, reposição da umidade natural do fio e muita hidratação, evitando aquela certa rigidez no fio que a queratina pode vir a causar, sabe? Daí, basta você mexer bastante. No início, você pode encontrar um pouquinho de dificuldade para misturar os três ingredientes, principalmente o mel, por conta dessa textura que a babosa fica bem pegajosa, mas eu não indico você passar essa mistura por um triturador. Vai mexendo dessa forma mesmo, que em apenas alguns minutinhos já fica homogêneo essa mistura pronta para passar no cabelo. Já deixei o pré-poo agindo e lavei o meu cabelo apenas com shampoo. Eu faço o mesmo processo aí da aplicação do pré-poo, que é prender o cabelo e ir soltando as mechas. E, gente, essa mistura de babosa, queratina líquida e mel forma uma bomba de tratamento muito poderosa e super emoliente. Durante a aplicação, você já sente o cabelo amolecendo, desmaiando, sabe? Claro, no bom sentido, e fica bem fácil de luvar. É muito gostosinho de fazer essa aplicação também. E você já vai sentir uma grande diferença na primeira vez que você usar essa receita, principalmente se o seu cabelo estiver com queda, quebra, ressecado, com aquelas pontas secas e espigadas, sem vida, sem crescimento. Essa receita ela consegue solucionar vários problemas capilares em um tratamento só. Tratamento poderoso aplicado no cabelo inteiro. Daí eu prendo, coloco uma sacolinha ou uma touquinha para ajudar a abafar e potencializar ainda mais o resultado. E o tempo de ação é de 15 a 30 minutos. Vai depender do quanto o seu cabelo estiver danificado. Se ele não estiver precisando de tanto, você só quer manter a saúde e vitalidade dos fios, você deixa agindo aí durante 15 minutos. Agora, se o cabelo tiver, gente, a derrota, como o meu já esteve em muitas situações, se o cabelo estiver quebradiço, bem ressecado, poroso, você deixa agindo 30 minutos, porque aí, olha, vai ficar maravilhoso, perfeito já na primeira aplicação. Deixei o tratamento agindo, enxaguei os fios com bastante água
E aqui o condicionador é opcional, tá? Fica a sua escolha. Hoje eu vou usar esse creme da Ienza, de óleo de argan. Eu super indico ele, tem um valor acessível, tem proteção térmica e ajuda também a reter a hidratação do fio, porque não adianta nada, gente, a gente fazer um super tratamento e depois aí não usar um creme de pentear, não usar o leave-in, não usar uma proteção térmica, porque aí todo o tratamento, ó, vai embora. E mesmo eu estando com essa raiz alta, enorme e enrolada, esse tratamento transforma tanto o comprimento quanto a raiz crescida do meu cabelo também, que ficou mais molinha, maleável, facilitando até mesmo se eu fosse fazer uma escova agora, por exemplo. Fora esse brilho, né, gente, que já dá pra perceber antes mesmo de finalizar o cabelo. Ah, gente, eu vou contar pra vocês que essa é a minha última lavagem antes do meu retoque da progressiva. Por isso que eu optei por fazer todo esse procedimento, porque ele vai também preparar o meu cabelo para o processo que é a progressiva. Assim eu evito que o meu cabelo sofra danos durante essa aplicação, durante a passada da chapinha, que precisa ter um calor intenso. Então, o meu cabelo vai se manter forte e saudável aí, mesmo depois que passar por um procedimento que é a progressiva. Então, eu vou deixar o meu cabelo secando ao natural, sem secador, mas se quiser, pode usar sem problema nenhum. Uma escova aqui cairia super bem, mas como eu não vou sair agora, eu vou ficar em casa mesmo, então eu vou esperar esse cabelo secar no tempo dele. Tô com paciência. Daí, depois que ele estiver seco por completo, eu volto aqui com o resultado final, tá bom? E esse é o resultado, amores, cabelo forte, saudável, macio, sedoso e muito brilhoso. Como vocês sabem, eu passo a chapinha somente na parte crescida, porque o restante do meu cabelo continua super bem tratado, alinhado e com volume controlado. Eu espero muito que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!